Olá, meu nome é Nísia, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o tema desse vídeo hoje é o uso da semiótica da cultura em teses de doutorado. Para isso, nós convidamos dois doutores que têm essa experiência, mas de modos distintos, né? Cada um com a sua experiência. E, para quem não conhece, a semiótica da cultura é uma linha da semiótica que se desenvolveu na Rússia, a antiga União Soviética, pela escola Tartu Moscou, e ela tem como conceitos texto, semiosfera, fronteira, tradução, explosão semiótica, entre outros. E como o próprio nome já diz, ela estuda a semiótica pelo viés da cultura. Então, agora, rapidamente, eu vou apresentar os nossos convidados. O Christian Gonzatti é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Unicinos, graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, membro do LIC, Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, atuando em pesquisas que articulam temas da cultura pop, gênero e sexualidade e de semiótica. Trabalha com comunicação e marketing digital e gerenciamentos de sites e de redes sociais. Já o Rico Machado, é jornalista, mestre em comunicação e especialista em filosofia pela Unicinos, doutor em comunicação e informação na linha de pesquisa Cultura e Significação, do PPG-Com da URGS, escreve sobre comunicação, semiótica, cultura, antropofagia, literatura e arte, e arrisca algumas linhas sobre perspectivismo indígena. É editor do site Antropofagias, Corporalidades e jornalista do Instituto Humanitas da Unicinos, o IHU, e é especialista na revista IHU Online. Então, muito bem-vindos, meus queridos, e conforme a gente combinou, o Christian vai iniciar falando sobre como a semiótica entrou na sua vida e na sua tese, e depois o Ricardo vai falar com a gente. Muito feliz com esse convite, Nísia, para estar aqui compartilhando, né, os frutos da tese, que ainda reverbera muito na minha vida, na minha produção acadêmica, na minha produção ativista, na minha produção mercadológica, que está tudo bem engendrado, assim, né? E a semiótica, ela foi algo assim que foi um presente, na verdade, né? Porque me ajudou a complexificar várias das teorias com as quais eu já vinha trabalhando. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu utilizei na tese, mas eu vou focar essa fala muito mais na parte semiótica, né? Digamos assim, que constituiu ali a minha lente epistemológica do trabalho. Porque o meu movimento foi mais ou menos o seguinte, né? Eu sempre vinha trabalhando com teorias da cultura pop, do gênero e da sexualidade, e flertando com a semiótica em decorrência dos casos que eu analiso serem ciberacontecimentos. E o ciberacontecimento, que é um conceito cunhado pelo professor Ronaldo Ren, né, que é meu orientador desde que eu iniciei agora ele não é mais meu orientador, né? Mas ainda vejo como orientador. Mas foi meu orientador durante a graduação, durante o mestrado, durante o doutorado. Ele cunhou esse conceito, né, de ciberacontecimento para pensar acontecimentos que são tramados nos sites de redes sociais, nessa ambiência digital. E aí o ciberacontecimento ele dialoga muito com a semiótica da cultura e com a semiótica na perspectiva do Peirce, né? Então o Ronaldo faz um samba muito legal assim entre esses teóricos, se apropriando de conceitos como a noção de fronteira para pensar a cultura digital, para pensar processos que fazem com que semiosferas entrem em disputas, né? Então, essa noção de disputa de sentidos na semiosfera, que se dão entre diferentes fronteiras, acaba sendo muito cara para o ciberacontecimento, e tudo isso dialoga muito com o que eu estudei, que eu vou compartilhar aqui, né? Porque o geminiano se empolga falando. Deixa eu compartilhar a tela.
Tá aparecendo, né? Sim. Tá. Opa, spoiler. Esse é, então, o título da minha tese. Pode um super-herói ser LGBTQIA+ no Brasil? E aí, esse subtítulo, né, super extenso, que é Ciberacontecimentos Pop e a Guerra Semiótica sobre Gênero e Sexualidade na Cultura Nerd. Porque o que me interessou nessa tese, né, o que me mobilizou, foi tentar entender as disputas que se dão na cultura nerd em torno de casos que envolvem diversidade. Então, quando existe um personagem LGBTQIA+, tem uma série de polêmicas e conflitos que a gente vê se desenrolar na cultura, né? Quando a gente tem também troca de etnia ou de gênero de algum personagem. E a gente teve casos muito emblemáticos aqui no Brasil que se constituíram como ciberacontecimentos. Um deles foi a tentativa de censura que ocorreu na Bienal em 2019, né, quando uma HQ dos Vingadores, com um beijo do Icano e do Hulkling, que são dois personagens da Marvel Comics, né, eles se beijam nesse quadrinho dos Vingadores, assim, lá nas últimas páginas, e aí teve toda uma polêmica de que a presença, né, desses personagens ali num quadrinho dos Vingadores, que se pressupunha que seria destinado para as crianças, incitaria a pedofilia, incitaria crianças a se transformarem em LGBTs, né? Porque é super assim, você recebe uma luz e vira LGBT um superpoder, né? Toda essa noção errônea que conservadores, que a extrema-direita tem em torno dessas temáticas. Aí, só para fazer aqui um marketing, né? A tese ela também foi transformada em livro, que por mais assim que o livro ele não tenha todo assim, esse lado da semiótica assumido, como tem a tese, a semiótica ela está ali implicada no armário, né? Que é essa coisa de que muitos pesquisadores fazem, que a própria Santaella fala, né? Tipo, existem as pesquisas que assumem a semiótica e as que trabalham com lógicas de linguagem, sentidos que são inerentemente semióticas, mas não assumem, né? Assim, essa perspectiva. E é esse livro com essa capa maravilhosa que foi desenhada, inclusive, por um artista da Marvel, que também é LGBT, o Lucas Werneck, vai ser lançado dia 18 de junho na PocCon em São Paulo. Aí aqui tem, né, uma breve epígrafe da tese, né, que traz toda essa relação com os X-Men para pensar vidas LGBTs no nosso contexto brasileiro, que é também um exercício semiótico que eu faço, né, na medida em que o Lotman entende que os textos da cultura, eles falam, né, eles podem ser interpretados de diferentes lugares. E aí a gente vê, assim, quando LGBTs, quando pessoas politizadas lançam leituras para esses objetos da cultura nerd, né, que podem ser lidos a partir de diferentes lugares, como a semiótica da cultura propõe em relação aos textos artísticos, a gente vê uma série de interpretações. E aí o que circula muito nessas redes mais politizadas é essa relação de X-Men, né, que são mutantes nas histórias e sofrem opressão, com o que LGBTs, pessoas pretas, minorias, né, sofrem na nossa sociedade. Aí tem aqui toda uma discussão sobre o problema, os objetivos, que eu vou passar, porque não nos interessa muito, né? Eu fiz um movimento na tese de apresentar, já na introdução, todas as lentes, né, da semiótica que me acompanhavam, porque desde o primeiro capítulo em que eu falo de ciberacontecimento, e no segundo, na verdade, no segundo capítulo que eu falo de ciberacontecimento, no terceiro que eu falo de gênero e sexualidade, nos capítulos seguintes em que eu faço as análises, eu precisava utilizar conceitos como signo, semiose, fronteira, a própria noção de plot muito tímida, né, que a gente estava exercitando ali naquele contexto, de um grupo que a gente desenvolveu, que me ajudou muito na tese, né, a Nise, inclusive, foi uma luz, assim, nessa trajetória, porque depois da minha qualificação, né, dessa tese, na qualificação do doutorado, eu fui jogado para a semiótica, assumi a semiótica na tese por uma indicação da banca, né, de
olha, a semiótica ela vai te ajudar muito, assume essa perspectiva da semiótica da cultura, porque a gente precisa ter trabalhos que pensem a cultura pop a partir de outras perspectivas, né? E a semiótica da cultura pode, né, foi um apontamento, inclusive, do professor Tiago Soares, pode ajudar muito nesse sentido. E aí eu fiquei super empolgado, assumi a semiótica, e esse grupo que a gente desenvolveu me ajudou a entender muitos, né, principalmente muitos dos textos da semiótica da cultura. Embora já tivesse assim uma leitura mediada pelo Ronaldo, né, em todos os anos, porque como em todos os trabalhos dele, ele tem esse diálogo com Percy, o Lotman, eu já tinha ido nos textos fontes, já tinha tentado entender Lotman, mas foi a partir realmente de exercitar e operacionalizar, que é isso que é muito importante, né? Às vezes a gente precisa colocar a mão na massa mesmo para conseguir entender esses conceitos, e foi o que aconteceu comigo. Aí aqui também um pouco da metodologia, o sumário da tese, né? E aqui, né, o que nos interessa, que o que eu quis desenvolver, né, para dialogar, propor um diálogo, né, entre semiótica da cultura e cultura pop. Eu vi no conceito de semiosfera uma potência muito aparente, né, no que Lotman fala em relação à semiosfera, que ela tem um núcleo, e esse núcleo ele guarda os sentidos mais rígidos, ele é ali o espaço de maior poder, né, se a gente for assim colocar em diálogo Lotman e Foucault, assim, e a periferia na semiosfera ela é espaço de maior inventividade e que circulam sentidos menos rígidos, sentidos, né, textos que são mais explosivos, que podem gerar explosões, e a explosão ela gera transformação na cultura. E aí eu via que nessa perspectiva tem uma proximidade muito grande com a maneira como a cultura pop se constitui, né, no nosso contexto ocidental. Então a gente tem as indústrias culturais, né, que são os espaços mais rígidos em que são desenvolvidos os textos canônicos, né, da cultura pop. Então, a gente tem empresas como Marvel, DC, Warner Bros. Embora, né, seja muito importante que para o Lotman, né, ter essa noção de que núcleo e periferia não é assim só o centro ali é o núcleo e só o restante é a periferia, que o próprio espaço, né, nuclear ele também é guardado por fronteiras, ele também vai ter periferias. E isso sinaliza, inclusive, como nessas indústrias culturais, né, dentro dessas organizações, dessas empresas, existem disputas também, né? Existem fronteiras. E existem muitos casos que nos ajudam a pensar isso na cultura pop, quando, como, por exemplo, a Pixar vem a público, né? A Pixar é uma empresa que foi comprada pela Disney, e ela vem a público e revela, né? Vários dos seus trabalhadores revelam que a Disney, empresários da Disney, vinham censurando representações LGBTQIA+, dos filmes da Pixar. Então, eles recebiam as produções e diziam, não, isso corta que a gente não quer no filme. E eles revelaram, lançaram uma nota pública. Isso sinaliza, né, como esse espaço ali da indústria, ele também é um contexto conflituoso, em que a gente tem diferentes relações de poder. E aí o que me chama a atenção é que nessa semiosfera da cultura pop, o espaço mais periférico, então, né, ele seria onde estão a cultura dos fãs, os sentidos que o público produz em torno dessas produções, as apropriações políticas que são geradas em torno dela. E aí isso dialogou muito com os objetos que eu vinha analisando e com a maneira, né? Teve um texto que me ajudou muito, que é um pesquisador que pensa a semiótica da cultura, que é, eu não lembro o nome dele, acho que é Alexei Semenenko, né? Que a gente usou bastante, assim. E ele pensa, assim, a semiótica, a semiosfera, inclusive, como uma analogia em relação às matryoshka dolls, né? As bonecas russas, que a gente tem uma camada de cultura dentro da outra ali. E aí eu via também como a cultura pop, ela não guarda, né, apenas um universo específico cultural, né? Porque a gente tem toda assim uma diversidade cultural implicada nessa semiosfera da cultura pop, porque a gente vai ter uma semiosfera na cultura pop da música pop, que vai envolver divas pop, todo um conglomerado de indústria musical,
as lógicas do Spotify. A gente tem a semiosfera da cultura nerd, que aí sim é o que me interessa, que vai articular alguns gêneros midiáticos específicos da cultura pop, né? Como, por exemplo, a aventura, a fantasia, a ficção científica, o horror. Então, são gêneros midiáticos dessa semiosfera da cultura pop que, quando estão articulados, né, estão em diálogo ali na semiosfera, eles constituem espaços e textos culturais da cultura nerd. E implicada na cultura nerd, a gente tem a semiosfera da superaventura, que seria uma camada, né, mais interna ainda dessa semiosfera, em que vão estar todos os universos das histórias em quadrinhos envolvendo super-heróis e super-heroínas, os fãs desses universos. Então, tudo isso me ajudou a constituir quase uma cartografia para olhar assim como funciona, né, a cultura pop, a constituir esses mapas que são apresentados. E aí eu entro na lógica dos ciberacontecimentos, né, que eu também não vou entrar muito aqui, porque senão eu vou passar do tempo, que o que interessa mais, né, é discutir essa apropriação da semiótica. E aí uma outra proposta que eu desenvolvi é a semiosfera do gênero e sexualidade, que eu acho assim que é, inclusive, uma ferramenta analítica que pode ajudar muito em estudos que utilizam perspectivas do gênero e da sexualidade. Porque, assim, toda essa leitura, né, que eu tenho dos estudos queer, dos estudos feministas, dialogam também, assim como as teorias da cultura pop, muito com a proposta de semiosfera. Então, nessa semiosfera do gênero e da sexualidade, eu consegui demonstrar como a gente tem determinadas marcas identitárias que habitam aquilo, né, que seria o núcleo da cultura, enquanto a gente tem marcas identitárias que são mais periféricas, né, que podem ser mais explosivas, mais ruidosas. Então, eu desenvolvi essa semiosfera na qual marcadores relacionados à cisgeneridade, à branquitude, à heterossexualidade, a heteronormatividade, a classe alta, a uma pessoa que não é uma pessoa com deficiência, que guarda os valores da masculinidade hegemônica, relacionada também ao cristianismo, a signos, né, e textos e corpos, né, que são anglófilos estadunidenses, que têm uma beleza eurocêntrica, formação acadêmica, magreza e estão em meia-idade. Então, esses textos, essas corporalidades também, né, esses corpos, eles são os que habitam o núcleo da cultura, inclusive da cultura pop. Enquanto isso, a gente vai ter espaços que são signos, textos, né, e corporalidades que são mais periféricas, como a velhice, corpos que são gordos, a própria infância, eu vou entender como algo que é queer, é periférico, né? Pessoas que são analfabetas, religiões não cristãs, né, como as de matrizes africanas, pessoas com deficiência, masculinidade e feminilidades queer, a classe operária, a população pobre, outras raças e etnias que não a branquitude, transexualidades. E aí há toda uma discussão, né, de como isso que eu estou demonstrando aqui também não é algo, né, harmônico, não é assim dado. Por isso eu sempre coloco ali que era algo que a gente discutia muito, né, como é difícil representar a semiosfera. Então eu sempre tento colocar em movimento e tensão, mas se eu fosse fazer um GIF dessa imagem, né, ela estaria em constante movimento, em transformação, porque a gente tem, inclusive, textos, né, que são mais periféricos, que entram, ultrapassam fronteiras, né, chegando mais próximos desse espaço nuclear, só que esse espaço do núcleo, ele tenta conservar assim, né, ele tenta não, que é algo que o Lotman também demonstra, né, como o núcleo da cultura, ele tem essa tendência a tentar, né, se conservar e não deixar que textos mais periféricos gerem explosões, e aí a gente tem, às vezes, trágicos acontecimentos quando a gente vê corpos, posicionamentos, textos, né, que são desse espaço mais periférico habitando o núcleo, né, como, por exemplo, quando a gente tem uma política, como foi a Marielle, né, tentando gerar transformação no nosso contexto, e a gente vê o trágico, né, acontecimento que levou à morte dela. E aí isso me ajudou muito a pensar
essas polêmicas envolvendo, né, essa guerra semiótica, né, que eu chamo, que envolve a diversidade na cultura nerd. E aí há vários casos que eu mapeio, mas o caso que realmente me interessa, né, que é analisado na tese e que demonstra como a semiótica da cultura, em diálogo com os estudos de cultura pop e de gênero e sexualidade, pode ser uma ferramenta analítica, uma ferramenta epistemológica, é o caso envolvendo a tentativa de censura da Bienal, né, que envolve justamente isso, né? Então a gente tem um texto que ele é mais periférico na cultura pop, inclusive, né? Porque quando a gente para olhar para a cultura nerd, o espaço de maior visibilidade acaba sendo também o cinema, né? Hoje a gente tem os filmes do universo cinematográfico da Marvel e os quadrinhos, eles são assim textos mais periféricos nessa cultura, assim, uma periferia mais relacionada ao núcleo, é claro, ali das indústrias, né? Mas que nesses quadrinhos a gente tem muita representação LGBTQIA+, né? E aí uma delas são esses personagens, o Icano e o Hulkling, que se beijaram, inclusive, em 2012, lá no contexto estadunidense, mas que em 2019 geraram toda essa polêmica aqui no nosso contexto, né, brasileiro, que na verdade foi uma polêmica que gerou uma explosão nesse contexto, né, porque foi toda por mais que o beijo do Icano e Hulkling não seja explosivo, né, porque é algo que já tinha ali nas HQs, vários super-heróis que se beijavam, ele é mais implosivo, né, para usar o conceito daquele artigo da Nízia e da... Ai, Nízia, me ajuda. Quem escreveu contigo? Meu e da Lisiane. Isso, da Nízia e da Lisiane, que propõe o conceito de implosão midiática. É um beijo mais implosivo quando a gente para olhar apenas, né, para o plot das histórias, mas como acontecimento, ou melhor, como ciberacontecimento aqui no nosso contexto brasileiro, ele foi explosivo, então gerou toda assim uma discussão política, foi capa da Folha de São Paulo, gerou protestos, manifestações. E, inclusive, né, uma das coisas que eu consegui observar é como a explosão em torno desse caso ajudou com que, né, os super-heróis LGBTQIA+, saíssem de um espaço mais periférico dessa cultura nerd e começassem a ganhar mais visibilidade. Então, muitas pessoas que não conheciam o Icano e o Hulkling, que querem consumir histórias com mais diversidade, começaram a conhecer, assim como conheceram outros personagens LGBTQIA+. E aí tem toda uma parte em que eu faço, né, uma cartografia dos sentidos, né, em torno desse caso, que também é muito semiótica, mas que eu não vou entrar aqui também para a gente não extrapolar o tempo. E aí, por fim, o que eu consigo observar, né, entre várias outras inferências, é que esses casos eles vêm sendo recorrentes, né, no nosso contexto aqui, dada essa cultura que a gente tem, né, que o Ronaldo, inclusive, faz uma metáfora que eu me apropriei, que são espaços que não são muito periféricos, né, eles seriam mais como calabouços na semiosfera, como bolsões ali, que emergiram nos últimos anos e que trazem uma série de ideais de fechamento, conservadores, de tentar manter para si um poder que não vai se transformar a partir da diversidade, né? Eles entram em convulsão, né, com a presença de narrativas mais diversas, com temas do gênero e da sexualidade, e tentam se fechar, né? Por isso a gente vê uma série de ataques relacionados, por exemplo, a discutir uma educação mais diversa, uma educação que trate desses temas desde o ensino fundamental, a própria fabricação de uma fronteira que eles criam, né? Porque tem muito isso também para a semiótica da cultura, que para manter o núcleo, né, não transformado, rígido, a cultura pode, inclusive, fabricar uma fronteira, né? E é o que essa cultura conservadora da extrema-direita tem feito, assim, quando ela fabrica para si uma ameaça, né? Então, eles constroem LGBTs como uma ameaça, como algo que é uma ameaça para as crianças, né? Que é algo que gera muito pânico, assim, na sociedade, que é cooptar e transformar crianças e que incita a pedofilia. E aí, na tese, né, e no livro também, eu proponho uma série de caminhos, né? Muito inspirado pela noção de manifesto, que os estudos queer utilizam muito, de como a gente pode, inclusive valendo-se, né, de uma noção de alfabetização semiótica,
uh, vencer essa guerra semiótica, né? E aí eu não vou falar aqui dos caminhos, porque daí as pessoas têm que ler a tese ou o livro. E é isso, gente. Deixa eu parar de compartilhar. Obrigada, Christian. Muito bom conhecer mais a tua tese e também me fez pensar como a gente pode pesquisar temas legais, temas que nos agradam, né? Então, aproximando pesquisa da vida mesmo. Sim. E essa contribuição da tua tese é muito preciosa, assim como a do Rico, que estuda questões indígenas. Então, a gente poderia dizer que os dois têm um fio que os liga, que é buscar tratar temas das minorias, né? E isso é muito, muito importante para a pesquisa em geral e também para a pesquisa em comunicação. Então, sem mais delongas, a gente passa agora a palavra para o Rico, para ouvir o seu envolvimento com a semiótica. Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Nísia o convite e o Christian, que aceitou participar comigo. O Christian, que é uma verdadeira celebridade web, então, para a gente é uma honra estar com ele aqui. E acho que foi muito bacana ele ter apresentado primeiro, né? E ter trazido os slides. Eu não preparei os slides para apresentar, mas acho que uma série de contextualizações que ele trouxe, teóricas, sobretudo, vão ajudar a entender talvez um pouquinho melhor qual a relação que eu faço na minha tese, né, com a semiótica. Minha tese se chama Semiofagias Canibais, o ponto de vista da alteridade a partir de uma abordagem semiósica multinaturalista da cultura. Bem, como o nome sugere, né, a tese ela faz uma inter-relação entre três campos, que é semiótica da cultura, e eu reconheço semiótica como uma teoria da comunicação. Então, digamos que a teoria mais comunicacional da tese é essa, semiótica da cultura. O perspectivismo ou multinaturalismo indígena, né, que é uma teoria do campo da antropologia social indígena, né? A antropologia é um campo mais vasto. E a antropofagia do ponto de vista dos estudos literários no Brasil. Quando eu comecei a tese, bom, primeiro eu preciso dizer que em 2006 eu fiz a disciplina de semiótica com o nosso querido, saudoso e inspirador professor Alexandre Rocha. E em 2009 eu fui bolsista da Nísia. Entre 2008 e 2009 eu fui bolsista da Nísia. Então, aí fui monitor da disciplina, aprendi assim, muito com a Nísia. Devo, assim, quase tudo que eu sei de semiótica à Nísia, e o que eu não devo a ela, eu devo ao Alexandre. Enfim, aí no doutorado a gente se reencontrou, eu e a Nísia, aí em outra universidade, na URGS. Ela topou, como ela própria descreveu um dia, com muita astúcia, se jogar no abismo comigo, que foi essa loucura de pensar a semiótica da cultura como multinaturalismo, e eu já explico por quê. Mas lá em 2006, quando eu fiz a disciplina de semiótica, um dos textos da disciplina era o Manifesto Antropófago, do Oswald, que era um texto que até então eu nunca tinha tido contato. E a disciplina de semiótica foi assim, a disciplina que foi um divisor de águas na minha vida. Dali em diante, tudo mudou para mim. Eu passei a ler muita coisa sobre semiótica e adoro, assim, acho de uma riqueza profunda, assim. E voltando para a tese, durante a arguição da banca, o Viveiros de Castro disse que o multinaturalismo era uma semiótica. E foi muito legal isso, assim, porque ele nunca escreveu isso.
Claro que não é uma semiótica no sentido que o campo da comunicação usa, assim, como teoria, como uma semiótica que tem, digamos, procedimentos metodológicos de análise, mas de fato é como, de alguma maneira, eu intuí. Só que tem uma coisa que é, digamos assim, uma fratura entre a semiótica da cultura, em especial, e o multinaturalismo, que é, no multinaturalismo, a proposição central sustenta que todo mundo tem a mesma cultura e o que muda são as naturezas. Então, isso parece uma contradição enorme, assim, e de fato, no começo foi bastante difícil de lidar e de tentar fazer essas duas coisas convergir de maneira que fosse teoricamente coerente e não teoricamente divergente. Bom, eu e a Nísia, a gente escreveu um artigo sobre aproximações entre a semiótica da cultura e o multinaturalismo, ele foi publicado, não foi solicitada muitas alterações, ou não foram solicitadas nenhuma, e isso meio que nos encorajou de seguir a pesquisa, porque esse artigo foi publicado bem lá no começo. Ocorre que, acrescentando ao que o Christian já falou, a semiosfera e a cultura, de modo geral, assim, ela é formada de textos dentro de textos, né? Então, texto são, digamos assim, as materialidades da cultura. E essas materialidades, elas podem ser concretas ou não. E eu vou... Bom, o trabalho do Christian, eu acho que é muito rico para a gente entender isso, e eu começo pegando uma carona com o que ele explicou, porque foi muito rico e didático, mas que eu acho que vai ficar fácil da gente se entender, e aí eu consegui avançar para o meu tema, que é um pouquinho mais abstrato, porque o mundo indígena não é propriamente uma coisa que a gente convive diariamente. Então, assim, se a gente for pegar... E o Christian pode abrir o microfone e me corrigir se eu falar qualquer bobagem, Christian. Mas o ponto de vista, se a gente for pensar a cultura, que a cultura é formada de textos e textos dentro de textos, a gente pode pensar uma materialidade da cultura concreta, digamos assim, como o número daquela revista em quadrinho que tinha um beijo, que desencadeou todas as ações do Crivella, de tentativa de censura e tal. Esse é um texto da cultura que está materializado em algo concreto, digamos assim. O beijo naquele número daquela revista em quadrinhos, que é objeto de censura. No entanto, a homofobia que subjaz esse gesto, ela existe de maneira imaterial, digamos assim. É claro que ela vai se manifestar materialmente em tentativa de censura, em violência contra essa população, vai se manifestar concretamente numa série de ações assim que o Christian trouxe ali, inclusive de ações de dinheiro mesmo, assim, que tem altas e baixas dessas empresas, essas grandes empresas que estão no mercado de ações e que fazem parte desse universo. Mas, imaterialmente, digamos assim, tem esse texto da cultura que é a homofobia. A homofobia é um texto da cultura. Ela não é algo alheio, ela é abjeta e nojenta. Mas ela não é alienígena nesse sentido. Ela é uma reação que é própria da nossa cultura, assim como a resistência, digamos assim, eu não sei se o termo resistência é o mais adequado, mas acho que funciona em termos didáticos, assim como a resistência LGBT e de todas as minorias, é também uma manifestação dessa mesma cultura. E eu não estou dizendo que não há diferenças, eu estou dizendo que a cultura, e aí eu lembro do Foucault, ela pode se expressar em arte, em vida, mas ela pode se expressar em horror, em guerra, em morte, em violência.
Então, eu acho que isso é um dado interessante para a gente pensar a cultura, assim, como produtora de agenciamentos de sentido, e que por sua vez, produzem maneiras de convívio social. Então, acrescento isso, né, para a gente entender a cultura, que ela agencia essas materialidades e esses dois traços da cultura que eu fiz assim de forma binária, mas é plural, isso é preciso ficar claro, mas trouxe porque eu acho que esses contrastes nos ajudam a entender, né? E daí por isso que eu disse também que a cultura tem suas materialidades concretas e paradoxalmente materiais. Bom, muito bem. Volta à minha tese. Mas como assim só existe uma cultura, né? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que quando o Viveros de Castro escreve o artigo dele e faz essa provocação, ele nesse artigo em particular, ele não diz isso, depois em outros artigos, em outras conferências, ele diz que ele fez claramente para provocar os seus colegas americanos, que eram muito obcecados com o multinaturalismo, né? E aí ele tentou explicar, tá, mas de onde é que vem essa diversidade de formas de ver, e de conceber e de produzir sentido sobre o mundo? Bom, vem da multinatureza dos corpos. E o que muda a natureza de cada corpo de cada sujeito que vai agenciar, portanto, produzir sentido sobre o mundo, é o corpo dele. E aí isso tem fortes raízes nas cosmologias indígenas. E isso tem também muito a ver com a antropofagia como um traço cultural dos povos baixos da América Latina, que são os povos não andinos, né? Que são os povos da floresta amazônica, os povos do litoral, da Mata Atlântica, enfim, os povos do Pampa aqui também, que são muito diferentes entre si. Os povos, é preciso também dizer que existem mais de 270 classificações de etnias indígenas no Brasil. Eles falam mais de 300 línguas, são muito diversos, não é uma tolice e uma simplificação pensar os povos indígenas como unitários. A antropofagia, o ritual de matar e de matar e ingerir o corpo do inimigo era um ritual comum em várias etnias do tronco tupi-guarani. Exato. Do litoral, sobretudo de São Paulo para cima, né? De São Paulo até o Nordeste. Bom, muito bem, isso era lá no século XVI, mas isso tinha a ver com uma sociabilidade muito própria dos indígenas de se relacionar e produzir alteridade. Eles faziam esse ritual com inimigos, e produzir inimigos no sentido indígena preservar a alteridade, né? Então, eles se reconheciam como tais porque tinha o inimigo, que era a alteridade. E nunca, ao contrário da história do Ocidente, que desde a modernidade viu um inimigo como alguém a ser exterminado, os indígenas nunca exterminaram seus inimigos, muito embora tenham sido exterminados pelos colonizadores, grande parte, mas não todos, evidentemente. Mas o núcleo da antropofagia que me interessava para a tese era esse interesse genuíno e legítimo pela alteridade, né? Bom, e aí a gente foi juntar tudo isso, né? Antropofagia, multinaturalismo e a semiótica da cultura, e aí a minha hipótese foi pensar, bom, e se a gente pudesse pensar a semiótica da cultura desde uma perspectiva multinaturalista, isto é, não pensando prioritariamente na diversidade da cultura, mas na diversidade da natureza. Que implicações semióticas isso teria? E aí, bom,
E aí foi quando, a partir disso, a gente construiu a tese, a gente construiu 6 princípios, que são norteadores, assim, de uma análise semiótica multinaturalista, que parte, então, justamente dessa ideia de que o mundo tem uma cultura só e que o que muda é a natureza dos corpos que veem esse mundo e que se relacionam com o mundo e com outros corpos. E aí um exemplo, que é um exemplo bem clássico do multinaturalismo, mas que eu acho que ele é rico, assim, para a gente entender, que é a bebida cerimonial da onça é o sangue. Não porque a onça necessite do sangue para beber como uma necessidade fisiológica, mas porque ao beber sangue, a onça se sente embriagada, se sente bêbada, se sente diferente. A bebida cerimonial do ser humano, bom, dos indígenas é o cauim, dos brancos é a cerveja, o vinho, que mais? O uísque, tem uma série de bebidas embriagantes, né? Cerimoniais. E essas bebidas são embriagantes também. E elas alteram o nosso modo de ver e de compreender o mundo. Embora ambas bebidas sejam cerimoniais, o que importa é o fato que elas sejam embriagantes. E que esses dois animais partilham, esses dois animais, eu estou dizendo, nós, os seres humanos, da nossa espécie, e a onça, bebem essas bebidas para ficarem embriagados. E nesse sentido, do ponto de vista da cultura, não há diferença. A gente compartilha uma mesma cultura, porque a gente faz as mesmas coisas. Mas as coisas que a gente vê são outras. Então, isso é muito rico em termos semióticos, porque as coisas do mundo deixam de terem uma essência que as constituem como tal. Então, o sangue para nós, ele é um material orgânico biológico, mas para a onça é uma bebida cerimonial. Então, o que vai determinar o que é o sangue, em última medida, é o corpo que age sobre ele, né? Então, isso é muito rico, assim, em termos comunicacionais, mas, sobretudo, em termos de sobrevivência humana no planeta Terra. Porque a floresta, ela deixa de ser um manancial de recursos e de possibilidade de arrancar minério para produzir riqueza financeira para poucas pessoas, e ela se torna, e a floresta é também, sob outra perspectiva, o lugar dos chapiris, dos espíritos das cosmologias indígenas, é a casa de uma série de outros seres humanos, que são as onças, os queixadas, toda a infinidade de pássaros que existem. Então, a floresta, ela deixa de ser floresta, ela deixa de ser um recurso natural e passa a ser a casa, passa a ser a única possibilidade de vida dessas milhares de formas de vida que existem. E, inclusive, como espaço, como território de vida, né? Como território de sociabilidade, assim. Então, quando a gente se dá conta disso, a gente passa a perceber que as coisas do mundo podem não ser exatamente aquilo que a gente pensa que elas são. Elas podem ser outras coisas. E, inclusive, elas podem ser humanas. Então, a nossa relação com o mundo se torna uma relação muito mais problemática, porque se tudo pode ser humano, eu posso não ser. E isso é um corte bastante radical, assim, na forma como se hegemonizou o pensamento no Ocidente, nos últimos 5, 6 séculos, mais ou menos, desde o começo do Iluminismo, né? Desde Descartes.
Hobbes, mais ou menos. E isso é muito rico, assim. Não, é rico no sentido de que nos coloca uma pulga atrás da orelha e nos desloca do antropocentrismo que nos levou a uma série de catástrofes, né? O antropoceno, né? A era geológica que a gente vive, o colapso climático que a gente vive, que se nada for feito se tornará irreversível e a gente deve ter a sexta extinção em massa, que é justamente da nossa espécie, né? Nos coloca aí a necessidade de a gente pensar outras formas de compreender o mundo, né? E o que eu acabei de falar, digamos assim, de um ponto de vista mais amplo, né? Geológico e do ponto de vista da natureza, se manifesta contra a nossa espécie no racismo, né? Na homofobia, nas violências contra toda sorte de minorias que a gente conhece, que o Christian acabou de comentar com muita propriedade, com muita clareza. Então, eu encerro a minha explicação aqui, reconectando com a apresentação do Christian, da qual eu peguei uma caroninha lá no começo, porque essas coisas parecem que são absolutamente desconectas, mas não, a semiótica parece uma abstração, parece uma coisa que não importa muito, mas é uma coisa que é importante no sentido da gente pensar o que a gente está fazendo nesse mundo, né? Tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista social, do ponto de vista coletivo. Então, eu acho que é um desafio. Eu sei que a minha tese ela não é propriamente uma coisa exatamente fácil de compreender. Foi um exercício muito difícil, uma coisa que hoje eu não teria feito. Não teria feito no sentido de que hoje eu percebo que ela era muito maior do que eu poderia dar conta, mas, enfim, de alguma maneira ela foi assim, um primeiro caminho, assim, eu acho que eu pavimentei a possibilidade de um caminho de desenvolvimento de pesquisa longo, mas que eu pretendo dar cabo, e sigo fazendo isso, claro, ainda não de maneira profissional, não sou professor, enfim, não faço a minha pesquisa de maneira independente, mas, bom, é assim que dá para fazer pesquisa no Brasil de agora, no Brasil com um Z, mas a gente tem que acreditar que que esse Brasil vai voltar a ser escrito com S, né? De pau Brasil, e vai voltar a ser um país em breve, e bom, e a gente vai seguir e vai reconstruir, que é o que nos cabe. Obrigada, Ricardo. Tu sabe que toda vez que eu te ouço falar sobre a tese, novas reflexões me surgem, justamente pela riqueza, né, que atravessa essa pesquisa, e, obviamente, sobretudo, algo que me agrada muito é essa perspectiva da alteridade, que, de certa forma, a semiótica da cultura, justamente por ser também uma semiótica periférica no mundo ocidental, ela consegue nos ajudar a ver a partir de outras perspectivas, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês dois, Christian e Rico. Eu acho que a gente contribui bastante com esse vídeo de hoje, compartilhando conhecimento de uma forma mais acessível do que as formas mais acadêmicas e, com certeza, talvez, conquistando algumas almas para o estudo da semiótica. Eu deixo para vocês finalizarem e colocarem as últimas palavras, então. Embora o Christian tenha começado, vou aproveitar que eu estou com o microfone aberto. Bom, muito obrigado, Nízia, pelo convite mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo e que assistiu esse vídeo. Eu acho que é sempre muito legal a gente tentar fazer esse exercício
desmistificar também um pouco, né? Não no fundo, todo mundo faz semiótica diariamente, a questão é que a gente faz isso de maneira inconsciente, e às vezes a gente usa semióticas, por exemplo, às vezes a gente está dentro de semiosferas conservadoras, preconceituosas, sem perceber, e às vezes a gente está falando uma coisa e agindo de outra maneira, né? E a gente ter consciência disso nos ajuda. Enfim, acho que foi muito legal, muito contente também de partilhar, Christian, contigo esse espaço. Sou fã de carteirinha lá do Twitter, vivo dando like porque merece, não por nenhuma outra razão. E já aproveito e deixo um beijo para a Nízia e um beijo para o Christian. E pode se despedir aí, Christian. Eu demoro para abrir e fechar o microfone. Muito obrigado pelo espaço. Eu acho que grande parte do que me mobiliza hoje é estar nesses espaços, né, que propõem assim, uma popularização do conhecimento científico por outras lógicas, né, por outras perspectivas, por outras linguagens, para além dos nossos artigos e eventos acadêmicos. E é o que me mobiliza, inclusive, no meu trabalho, né, na Diversidade Nerd, que é a plataforma que eu criei para tentar popularizar justamente as discussões sobre gênero e sexualidade, que são, às vezes, tão abstratas para a sociedade, mas que a gente precisa que as pessoas entendam, discutam, compreendam e vejam que não existe essa alucinação de cooptação das crianças, de incitação à pedofilia, de LGBT serem perigosos, de que feministas querem destruir a família, enfim, todas essas ignorâncias, né? Então, eu acho que muito disso se dá também porque falta esse diálogo, né? Falta a ultrapassagem dessa fronteira. E tá aqui, eu acho que é um pouco, né, disso, de tentar ultrapassar essa fronteira, de desenvolver novos diálogos. Fico muito feliz com o convite para estar falando com a Nízia, com o Rico. Também admiro muito vocês, o trabalho que vocês fazem. Me ajudaram muito a entender a semiótica da cultura, que eu sigo tentando entender ainda até hoje. E acho que vou seguir para o resto da minha vida, né? É isso, um beijão e que o lado colorido da força esteja sempre com vocês. Obrigada, um abraço, pessoal.